Alckmin anuncia 741 milhões para as cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelo ciclone. O presidente da República, em exercício, Geraldo Alckmin, e uma comitiva de ministros foram ao Rio Grande do Sul ontem e percorreram a região do Vale do Taquaraí, a mais afetada pelas chuvas e inundações. Durante a visita, o presidente anunciou que o governo federal irá disponibilizar 741 milhões em ajuda ao estado do Rio Grande do Sul. O presidente reuniu com prefeitos, ministros e o governador Eduardo Leite. Os recursos serão distribuídos da seguinte forma: 26 milhões para o Ministério da Defesa, para o uso de helicópteros e demais maquinários na região e na busca e reconstrução. 80 milhões para o Ministério da Saúde, que montou um hospital de campanha em Roca, Salles, no Rio Grande do Sul, e a construção de unidades de saúde destruídas, além da atuação das equipes na Força Nacional de Saúde na região. O Ministério de Transportes terá 116 milhões para reconstruir o trecho da BR-116 no quilômetro 96, na região do Rio das Antas. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Ministério do Desenvolvimento Agrário aplicará 125 milhões no Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Por meio do Ministério das Cidades, 195 milhões serão usados para a construção de moradias. Já o Ministério da Integração Nacional receberá 185 milhões para a ajuda humanitária e reconstrução de ruas, estradas, limpeza e pavimentação dos municípios. O Ministério da Previdência Social também receberá recursos, ainda sem detalhamento. Por determinação do presidente Alckmin, o governo irá liberar o saque do FGTS no valor de R$ 6.220 para as pessoas atingidas diretamente pelas chuvas. Os recursos já estão incluídos no montante recebido pelos ministérios. Será antecipado também o repasse do Bolsa Família para os afetados, que ocorrerá no próximo dia 18, e do benefício da prestação continuada no dia 25. As prefeituras ainda deverão receber R$ 800 por habitante atingido. Para os interessados, também será liberado o valor de um salário mínimo do BPC. O valor deverá ser pago em até 36 meses sem correção. O governo federal adiou o pagamento de tributos federais. A previsão é que o número de municípios com reconhecimento do estado de calamidade pública na região deverá aumentar de 79 para 88 a partir do decreto que será publicado nesta segunda-feira, dia 11. As informações e a foto é da VPR. Só para fazer uma correção aí, eu não entendi muito essa questão do recurso do governo federal com o FGTS já está incluído. Peraí, o FGTS é do trabalhador, não é do governo federal. O governo federal só autoriza a liberação, mas é do trabalhador. Então não tem recurso do governo federal nenhum aí. Liberar o meu saque do meu dinheiro. Então, pera lá, vamos devagar com a dura aí, né? Não vai colocar no bolo dizendo que tudo é do governo federal, que não é. FGTS é do trabalhador, não é do governo federal. Mas o restante tudo bem, tem mais é que fazer mesmo. O dinheiro é público, tem mais é que está lá mesmo. Não está fazendo nenhum tipo de bondade. Está fazendo o que é necessário para que foi eleito. Ir lá e ajudar o brasileiro que sofreu com essa calamidade. Tudo bem que houve toda uma situação de que foi avisado, tudo mais, só que a natureza se mostrando muito mais forte do que o homem. O número de vítimas, né, passam de 43 vítimas, e isso é preocupante. E as cidades destruídas. Então, o governo federal esteve lá, o presidente Alckmin esteve lá, e aí e anunciou a liberação dos recursos. Alckmin e Leite, né? Antigo PSDB se reunindo, né? Então... Tem que dar uma colher. Primeiro não pode deixar de dar uma alfinetada, né? Não dá para passar em branco, né? Não. Acho que primeiro a gente precisa falar desse momento que é difícil, né, para o povo gaúcho. Não é a primeira vez, né, em que o estado gaúcho sofre com as chuvas e nem será a última. Principalmente diante do fenômeno que a gente está vivendo mundial, que é o El Niño, que aquece as águas do Pacífico e que modifica aí toda essa relação climática. E não tem uma, né, tem uma previsibilidade, evidentemente, mas a gente nunca imagina qual vai ser os reais impactos, né, disso. E um ciclone, da forma como chegou e com a força que chegou, é para levantar um alerta muito grande ao nosso país no todo, que sofre duplamente com esse fenômeno. O sul com maior incidência de chuvas e o norte com a seca. Então, eu acho que o Brasil vai precisar sentar para entender
como cuida dos seus estados, como preparar esses estados, os estados, como preparar as cidades para essas eventualidades que podem acontecer durante todo esse período, e principalmente com toda a questão que a gente conversa aqui sempre sobre as mudanças climáticas, né? Então, demora-se muito para discutir essas questões, Márcio. Eu sinto assim que os temas, a gente não precisa mais debater sobre, precisa ter ações mais concretas com relação à preservação ambiental, com relação a protocolos de conduta. Para você ter ideia, foram emitidos alertas de que o rio poderia transbordar. E a população ignorou. Mas ignorou porque não reconheceu o perigo que isso representava. Então, não é uma negligência da população, mas nós aqui no Brasil não estamos acostumados a esse tipo de evento acontecer costumeiramente, né? Agora, veja, são 88 inverno, né? cidades atingidas. Mas eu digo assim, a gente tem, e no começo do ano, as enchentes no norte. No evento anterior, Laninha, não vamos esquecer das enchentes que houveram no norte do país, no nordeste do país, e que afetaram gravemente, que ainda, né, são estados que estão se reconstruindo, né, dessas enchentes. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul não teve proporção. E eu não sei quanto à questão da lavoura, porque o estado do Rio Grande do Sul é um dos celeiros do país, né? Um estado que produz muito grãos e tudo mais, arroz, um monte de coisa. Então, eu não sei qual é o afeto nisso. Dependendo do que foi afetado, também vai ter um impacto dentro do mercado comum. Olha, nacional, eu não né? sei te dizer das lavouras, mas eu estava pesquisando também sobre a questão da pecuária e mais de 29 mil animais morreram. Né? Então, a produção rural, a pecuária do estado já foi fortemente atingida também, né? E o governador Eduardo Leite tem feito falas, né, muito contundentes. Estava vendo um pronunciamento dele com secretários, uma reunião com secretários, explicando. Segunda vez esse ano que o estado é atingido. Exatamente, por isso que eu estou falando, os eventos estão muito próximos, né? Então, quando você pensa em que você está reerguendo uma cidade, agora ele tem 88 cidades para se preocupar. Todos os anúncios que o governo federal fez são importantes, de fato são importantes, e não são mais que obrigação também do Estado brasileiro em acudir a sua população num momento de precisão como essa, né? E o Eduardo Leite falava que em das reuniões, né, um trechinho de uma das reuniões que ele teve com o secretariado, ele falou, olha, independente das burocracias do governo federal, a gente precisa fazer com que esses recursos cheguem na ponta. Então, que o Estado puder desburocratizar para que atenda-se a população, nós vamos fazer. Então, assim, esse outro a postura dele ali pode ser fundamental agora para alçá-lo a outros caminhos. É isso que eu falo em relação ao pronunciamento do então presidente e a realização do fato, né? Porque as coisas têm um tempo diferente no trâmite público. E que isso o país precisa observar com mais celeridade, com mais urgência, seja nas equipes de resgate, seja no tratamento contra as possibilidades de catástrofes. O país precisa amadurecer. Exatamente. Isso. Porque nós tivemos aqui no litoral norte de São Paulo, nós tivemos no Rio Grande do Sul, vira e mexe alguma coisa acontece na região serrana do Rio de Janeiro, nós tivemos essas coisas, condição atípica no Nordeste, nós temos Santa Catarina, que também sofreu com esse evento climático. Né? Então, o país precisa amadurecer, a gente precisa ter mais celeridade e os órgãos têm que ser mais rápidos nessa questão. Porque o pós-tragédia, ele acaba se estendendo, ainda fica muito pior quando não se tem ajuda. Na verdade, o povo brasileiro era muito solidário, então você tem relatos de pessoas, de grupos que já se mobilizaram e pegaram motos e foram verificar o que tinha, onde tinha quem, o que podia fazer, onde precisa ajuda, quem que está isolado. Mas falta aí o governo como um todo estar presente. E parece que é o último a chegar.
Eu reflito com você nisso, né? E enquanto é importante, gente, as cidades, os estados e a própria Constituição da União deixarem recursos para esse tipo de eventualidade. Agora, a gente está no momento de construir os orçamentos públicos, né? E é fundamental que você tenha reservas. Vamos lembrar aqui um pouquinho que quando o Eduardo Leite assumiu o governo do estado do Rio Grande do Sul, existia-se uma dívida pública enorme, né? Que não sabia até como pagar os funcionários. Eu não sei quais foram os avanços que se deu nisso, mas a fala dele e as ações, né, do governo do estado têm sido contundentes nesse sentido de amparar as pessoas. Então, houve-se ali, de certa forma, um preparo do estado de, olha, eu tenho um caixinha aqui, não é o suficiente, mas eu tenho alguma coisa. E quando o recurso do governo federal vem, ele não vai direto na mão da pessoa. Ele vai para, já foi anunciado, os R$800 serão repassados às prefeituras que pleitearem para repassar para as pessoas que sofreram. E que tanto pode ser um repasse para repassar o recurso total, como pode ser utilizado para melhorias de rua, de casas, enfim. A gente não sabe muito bem como é que vai ser a aplicação desses recursos, fora os recursos ministeriais, né? Então tem uma preocupação muito grande do que vai chegar na ponta. Por isso que o governador faz essa fala, olha, independente da burocracia, nós vamos ter que fazer o recurso chegar, né? E imagina, 490 municípios, acho que é 495 que tem o Rio Grande do Sul. E 88 afetados, 20%, toda uma região. Mais de 20%, uma região inteira. É um alerta muito grande, fora questão de moradia das pessoas, as vidas que se foram. Ainda há desaparecidos, principalmente em Mussum, que é a cidade, né, que foi mais afetada. E a questão da pecuária, da lavoura, que certamente foram perdidas, né, ali naquela região. Comércio, indústria perdendo maquinário, foi invadida pela água, perdendo maquinário, perdendo tudo. Conta, a gente vê alguns vídeos de pessoas, água a 2 metros de altura. Você chegou a ver um dos vídeos, impressionante, era uma câmera que filmava a ponte, de repente já mostra a água no nível da ponte, cobre a ponte, daqui a pouco está a 3, 4 metros da câmera e cobre a câmera. Você tem uma ideia, o volume de água. Do volume de água. Então, assim, não é algo que dá para prever. Não dá mesmo. Mas como se faz num momento como esse? E aí a gente observa essa questão orçamentária. E eu estou perguntando porque não tenho resposta, viu, Márcio? E aí é aquela questão orçamentária. O governo federal tem que se preparar no orçamento para essas questões, tá? Por isso a gente fala, orçamento é coisa séria, reforma tributária, mas isso a gente vai falar depois.